Olá, o nosso grupo decidiu apresentar o trabalho de conclusão de curso da autora Aline Grace de Oliveira, que foi publicado em novembro de 2016 em Porto Alegre, com o título de Oficina Temática de Cosméticos para o Ensino de Química Orgânica, observação da permanência dos alunos em sala de aula em um período instável pós-greves e ocupações. Esse trabalho foi escrito num contexto de greve de professores e ocupação das escolas por parte dos alunos, aumentando assim o número de evasão em escolas públicas, principalmente no período noturno. A autora ressalta as dificuldades no ensino de química e também a importância dos alunos saberem sobre a teoria e onde se aplica, implicando assim na contextualização dos conteúdos e usando como ferramenta de ensino as oficinas temáticas. A autora destaca a importância de usar como tema do projeto um assunto de interesse dos alunos. O objetivo geral do trabalho da Aline foi analisar e mostrar o poder das oficinas de incentivar e motivar a participação dos alunos nas aulas, aumentando assim a taxa de presença e diminuindo a evasão nas escolas. O tema cosméticos foi selecionado pelos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual de Porto Alegre. Agora vamos falar um pouco sobre metodologia. O trabalho foi realizado no segundo semestre de 2016, no âmbito de atender uma escola pública estadual de Porto Alegre, para ajudar na questão da evasão do seu curso noturno. A oficina substituiu as aulas de química da escola e foi programada para ser aplicada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Os encontros eram nas sextas-feiras à noite, com duração de 1h30. A proposta desse trabalho é de natureza qualitativa e trata-se de uma pesquisa-ação. O desenvolvimento das atividades foi baseado em 3 momentos pedagógicos. Primeiro, a problematização inicial. Segundo, a organização do conhecimento. E, por fim, a aplicação do conhecimento. No momento inicial, foi proposto que os alunos escrevessem com seu conhecimento prévio o que são cosméticos e qual a relação com a matéria de química. Na primeira parte, o intuito era pedir uma reflexão e também observar o interesse dos alunos sobre o assunto que foi escolhido, e situar-se sobre como eles se sentem a respeito desse tópico. Na etapa também, os alunos foram questionados sobre os motivos dessa escolha. Por exemplo, foi perguntado para eles o que são cosméticos, o que são moléculas orgânicas, o que são funções orgânicas, como essas moléculas se comportam. E também foi apresentado para esses alunos slides com informações breves sobre a história do cosmético, a evolução, tanto histórica como social, e também um pouco sobre química. No final, foi pedido que os alunos pesquisassem em casa quais eram as moléculas que mais apareciam nos rótulos dos cosméticos que eles usavam em casa, né? Na segunda parte, a intenção era fazer com que os alunos entendessem o que são aquelas moléculas através do conteúdo químico que foi explicado, e aquele conteúdo explicado era necessário para que eles entendessem a abordagem do tema. No último momento, o terceiro e último momento pedagógico, ocorre aulas dialogadas, né, expositivas e dialogadas, onde, no terceiro momento pedagógico, ocorreu após essas aulas expositivas dialogadas. E é trabalhado para entender se os alunos eles conseguiram se apropriar do tema científico que foi estudado. Então, foi proposto um trabalho de análise de moléculas presentes nos cosméticos e suas funções. E para completar a atividade, teve uma atividade experimental, onde foi sugerido a produção de cosméticos que foram definidos de acordo com os interesses dos alunos. Na análise do diário de campo, já é perceptível o primeiro resultado da oficina. O trabalho com as oficinas proporcionou o aumento da frequência dos alunos às aulas. Antes, ou os alunos faltavam ou revezavam-se para comparecer às aulas de química. Para definir o tema, inicialmente os alunos foram perguntados sobre que temas gostariam de trabalhar. Eles disseram que não se interessavam por nada relacionado à química, e no fim decidiram pelo tema de cosméticos. É ressaltado no artigo que o tema escolhido pode ter sido influenciado pela proporção de alunos na sala ser de 9 mulheres para um homem.
Após a definição do tema, foi iniciada a discussão sobre o que são cosméticos. A discussão não foi muito além da aplicação e relacioná-los com maquiagens e produtos de beleza. Entre as principais respostas dos alunos foram anotadas, por exemplo, o aluno A falou: Acho que é um meio que as pessoas acharam para melhorar a aparência. O aluno B disse: Cosméticos são produtos voltados para ajudar a combater o envelhecimento. O aluno C complementou: Para mim, cosméticos são produtos de beleza. O aluno D disse: Cosméticos são produtos de beleza voltados para mulheres e homens. Até que um aluno falou algo relacionado à química. O aluno E disse: Produtos químicos voltados para a beleza. Foi dado início, então, a uma contextualização da história do desenvolvimento dos cosméticos e suas funções. Assim, foi ampliado o conceito da palavra cosméticos e começou-se a trabalhar conceitos químicos em algumas linguagens como moléculas, funções orgânicas e reações químicas, estabelecendo relações entre ideias já existentes e novas ideias. Utilizando-se dos conhecimentos de química e sobre cosméticos que os alunos já possuíam, o objetivo foi enriquecer esse conhecimento. Esse processo deu-se a partir de uma noção básica de tipos de cosméticos e composição de substâncias orgânicas que os alunos já possuíam, como, por exemplo, a diferença de um removedor de maquiagem aquoso e oleoso, sendo que o primeiro remove maquiagens solúveis em água e o segundo remove as que não são solúveis em água, ou seja, maquiagem à prova d'água. Dessa forma, muitos conteúdos relacionados ao tema cosméticos foram introduzidos. Isso foi possível através da evolução de palavras e por características dos cosméticos, por eles já conhecidos e observados no dia a dia. Foram trabalhados desde os conceitos básicos de química orgânica, como ligações simples, duplas e triplas, até funções orgânicas e seus comportamentos. O próximo passo foi atribuir tarefas aos alunos. Foi pedido então que os alunos pesquisassem sobre moléculas que compunham os cosméticos de utilização comum em casa, para que trouxessem para a próxima aula e fossem discutidas com os colegas as funções orgânicas presentes em sua composição e suas funções enquanto cosméticos. O comprometimento dos alunos em relação às aulas e nesse momento em relação à oficina foi mais frágil. Devido a problemas organizacionais da escola, a oficina teve que ficar parada por 3 semanas. Depois de tanto tempo sem aula, foi verificado que os alunos já haviam se perdido nas anotações e esquecido o enunciado do trabalho, e foi preciso relembrá-los. No próximo dia da oficina, apenas a metade dos alunos havia preparado seus trabalhos. Assim, foi dado um tempo para aqueles alunos que ainda não haviam feito o trabalho fizessem em sala de aula com auxílio de livros da biblioteca e acesso à internet. Foi notada uma queda no interesse dos alunos com relação à oficina. Porém, a frequência manteve-se boa e constante. Apesar de algumas reclamações, os alunos foram capazes de concluir seus trabalhos para que fossem apresentados e discutidos em grupo. Cada grupo apresentou uma molécula com suas funções orgânicas e seu papel enquanto cosmético. Para finalizar a oficina, foi realizada uma breve aula prática na preparação de um shampoo seco. A intenção era fazer que os alunos percebessem como os cosméticos estão mais relacionados com substâncias do dia a dia do que percebemos, e quebrar o paradigma do significado de substância química, ampliando o significado que os alunos atribuem a esse termo. O trabalho foi finalizado com um pequeno relatório reflexivo sobre os conhecimentos adquiridos por eles durante esse processo e sobre suas opiniões sobre aulas com esse tipo de enfoque. Ao analisar os trabalhos dos alunos, foi possível observar um grande avanço em relação à apropriação de conceitos químicos, como, por exemplo, ligações do carbono em compostos orgânicos, funções orgânicas oxigenadas,
funções orgânicas nitrogenadas e funções inorgânicas. Alguns foram capazes de indicar as funções e dizer sua possível polaridade, e que relação isso tem com a solubilidade do composto por eles descrito. Como era de se esperar, os alunos do primeiro e segundo ano tiveram uma dificuldade maior, porém conseguiram mesmo assim desenvolver seus trabalhos. A maioria dos alunos presentes, no final, eram alunos do primeiro e segundo anos, ou seja, sua soma era maior que o número de alunos do terceiro ano. Alguns deles, inclusive, estavam entrando em contato com a química pela primeira vez. Porém, isso não foi um impedimento para a realização da oficina. Os assuntos de química desconhecidos pelos alunos sempre foram sendo recapitulados conforme a necessidade. Reflexão sobre os resultados. Essa aproximação dos alunos com o conhecimento científico foi positiva. O trabalho de pesquisa dos rótulos de cosméticos, estabelecendo uma relação direta de suas moléculas e suas funções enquanto cosméticos com os conteúdos de química orgânica, desenvolveu a capacidade de movimentar-se entre as escalas e níveis de explicação para interpretar e representar fenômenos macroscópicos e microscópicos. Além disso, proporcionou aos alunos o conhecimento de diferentes tipos de cosméticos e suas inúmeras aplicações para além de sabedoria popular. Todos esses aspectos desenvolvidos ao longo do projeto foram utilizados com o objetivo de facilitar e introduzir o aprimoramento do conceito científico dos alunos. Motivação dos alunos a irem à escola. Muitos dos alunos comentaram sobre o fato desta ser a primeira oficina que foi realizada dentro dos 3 anos de ensino médio. Foi pedido uma reflexão ao que os motiva e os desmotiva a ir às aulas. Os resultados obtidos estão mais diretamente relacionados com problemas de gestão e funcionamento da escola do que com a manipulação e didática dos conhecimentos trabalhados com os alunos. Algumas dos relatos dos alunos são: aluno G. O que não me motiva é vir à aula e não ter aula. O aluno H respondeu: o que me desmotiva de ir à aula é a falta de estrutura, e o que me motiva é que preciso garantir o meu futuro. O aluno J respondeu que viria mais à aula se tivesse realmente aulas. Após a análise de dados, podemos concluir que as atividades realizadas durante a oficina possibilitaram o contato inicial do aluno com o conhecimento científico e a sua apropriação. Também é perceptível que a frequência dos alunos nas aulas fica constante e maior que o normal, juntamente com o desempenho dos alunos, com os bons resultados obtidos nos conteúdos químicos necessários para a realização da oficina. Este trabalho também proporcionou um ambiente que, em diversos momentos, favoreceu discussões de forma integrada dos conhecimentos de química com base nos conhecimentos em relação ao assunto que os alunos já possuíam. Estes também apontaram relações entre o conteúdo trabalhado com exemplos de aplicações no seu cotidiano. Para a introdução de temas científicos para os alunos, pode-se concluir então que o trabalho com a oficina de estudos foi satisfatório, porém para uma melhor apropriação dos temas relacionados à química é necessário um maior tempo e um acúmulo de saberes disciplinares químicos, principalmente em relação à aplicação destas oficinas com alunos de primeiro e segundo ano.